tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos logo, Sidney, para de enrolação, vamos direto ao ponto. Então, meu companheiro, a aula de hoje é super especial. Afinal de contas, nós vamos fazer uma aula sobre análise de textos e tipologia textual. Qual é o intuito? A gente trabalhou uma aula de interpretação de textos para o CESP. Na aula de interpretação de textos, a gente trabalhou as estratégias para uma boa interpretação, levando-se em consideração que tem a parte da compreensão do texto e a parte da interpretação. Aí você já deve estar lembrando logo que compreensão é aquilo que está dentro do texto e interpretação é aquilo que vai um pouquinho além do texto, ou seja, exige o seu conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a sua capacidade interpretativa. Detalhe, este conhecimento de mundo, em via de regra, depende apenas do aluno. Então, se você leu bons livros, escutou boa música, viu bons filmes, viajou, é mais velho, né? Porque a idade vai contando, afinal de contas o amadurecimento permite a pessoa saber um pouquinho mais sobre as coisas, tudo isso influencia no teu conhecimento de mundo. Agora, para a gente poder sanar as deficiências do aluno, que às vezes não teve a oportunidade de ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, não viajou, ainda é um pouco jovem e não tem tempo, afinal de contas, a vida hoje é muito corrida, então tem de trabalhar, tem de estudar, tem que cuidar da família, um monte de coisa. A gente vai trabalhar aqui com aspectos teóricos que contribuem para o enriquecimento da cultura. Então, agora, a gente, através da parte da análise textual e da tipologia textual, vamos permitir a você ampliar o conhecimento linguístico textual de mundo, para que você tire onda no dia da prova, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é muito cobrado no CESP e você precisa tirar de letra, beleza? É porque você não está vendo meu pé, mas eu tirei aqui de letra. Então vamos lá, galera. Como é que vai funcionar essa aula? Você está vendo que eu já dividi aqui em parte 1. São 4 partes, então a gente vai entender como é que funciona o texto, todas as acepções do texto, todas as nuances e depois a gente vai cair para dentro para poder entender realmente o que é a tipologia textual, beleza? Então, para início de conversa, a primeira coisa que a gente vai entender aqui no processo de comunicação é o que se chama linguagem. Então vamos lá, ó. Linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Se a linguagem tiver como unidade básica a palavra, falada ou escrita, ela será verbal. A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, e por aí vai. Neste caso, ela será chamada não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de unidade. Na verdade, galera, a gente tem apenas a divisão da linguagem verbal e da linguagem não verbal para poder já entender o que a gente está encarando. A linguagem verbal é simplesmente aquela que utiliza a palavra, seja proferida oralmente ou seja escrita. Então, é a linguagem verbal. A linguagem não verbal, obviamente, é aquela que não tem a palavra. Então, como a gente disse anteriormente, gestos, imagens, expressões faciais, tudo isso vai contar. Agora, normalmente, nem sempre a gente consegue trabalhar ou só com a linguagem verbal ou só com a linguagem não verbal. A gente acaba misturando. Em provas, normalmente são as charges que vêm nessa pegada. E aí não importa se eu tenho 100 imagens e uma palavra, eu tenho um exemplo de linguagem mista. E, independentemente da quantidade de uma ou outra, ambas influenciam no processo de interpretação do texto de igual forma. Agora, se eu tenho 99 palavras e uma imagem, a mesma coisa. Então, quando eu tenho linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, nós chamamos de linguagem mista. Beleza? Agora, continua acompanhando aqui comigo.
Quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação socialmente construído, conhecido como língua. Língua é um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias, por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem. Agora, você percebeu que a língua é um conjunto de sinais de leis combinatórias? Então, aquilo foi combinado e que faz parte de uma comunidade de pessoas que interagem. Então, se você é da comunidade brasileira, lusitana, você faz o uso da linguagem aqui através da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é um conjunto de códigos que foi um conjunto combinado. Então, tem regras para a gente poder seguir. E aí é por isso que a gente acaba se comunicando bem, porque todo mundo que faz parte desse conjunto de regras, desta comunidade, sabe que norte seguir. Agora, para a gente poder entender as diferenças, né, de forma bem visual e didática, eu vou começar a trabalhar aqui com vocês algumas imagens de linguagens não verbal. Então, aqui, ó. Observe. Às vezes, apenas a linguagem não verbal é o suficiente para que você possa interpretar, para que você possa entender a ideia que está sendo exposta. Então, aqui claramente você percebe que é proibido fumar. Geralmente, isso daqui fica em estabelecimentos comerciais ou em hospitais ou em escolas. Hoje em dia, na verdade, em quase todo local fechado é proibido fumar. Então, você já sacou bem. Aqui, ó, a gente tem uma imagem muito bacana que trabalha com um processo semântico. A palavra semáforo, né, o nosso sinal de trânsito, desmembrando, trabalhando a etimologia da palavra, sema significa ideia e foro significa levar. Ou seja, a palavra semáforo significa levar uma ideia. E que ideia é esta? Quando está verde eu sigo, quando está amarelo eu tenho atenção, quando está vermelho eu paro. Então, apenas estas 3 coresinhas aqui são o suficiente para que você possa entender a ideia que está expressa ali. Agora aqui, ó. Proibido usar telefone, geralmente nos bancos, né, nas agências bancárias. Tudo bem que esse telefone aqui está meio feio, né? Hoje em dia são os smartphones bonitões, mas você já entendeu a pegada. Agora aqui, ó, eu não saco nada de trânsito, né? Aí eu acho que é proibido estacionar. É ou não é? Então, proibido estacionar. Se tiver mais alguma ideia além, né? Porque se tiver só um cortezinho eu já entenderia que era proibido estacionar, mas aqui é proibido mesmo. Então não pode parar de jeito nenhum. Sei lá, acho que é proibido estacionar e é proibido parar de qualquer jeito, né? Sei lá. Mas eu acho que você entendeu. Agora aqui, ó. Hoje em dia, além dessas placas que a gente visualiza, ainda tem os tais emoticons, né? Não sei se eu falei corretamente, que a gente usa no celular aqui, ó. Assustado, sei lá, fazendo cara de bobo, cara de feliz, pô, aquele dali super feliz, pô, esse daqui tá sangrando de apaixonado, cruz credo, né? Ninguém fica assim. Esse daqui é o diabinho, né? O capetinha, quando você manda aquela mensagem danada, maliciosa, aqui feliz, aqui, né, você falou uma besteira para a pessoa manda isso daqui para você, aqui tá boladão, aqui também, aqui tá sem graça, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo conforme a utilização. E olha só que parada bacana, a gente até agora viu exemplos de imagens não verbais, e agora a gente vai trabalhar aqui um processo de linguagens não verbais, de linguagens verbais e de linguagens mistas, né? Vamos começar a brincar aqui. Então, olha só. Cuidado, cerca elétrica. Essa plaquinha aqui, apesar de você ter lido, de você ter percebido toda a ideia através da linguagem verbal, ela tem um exemplo de linguagem não verbal também. E, dessa forma, eu posso dizer que aqui eu tenho um exemplo de linguagem mista. Aí você vai falar assim, ué,
Mas com que necessidade o camarada colocou esse raiozinho se ele já escreveu cuidado e cerca elétrica para atingir todo tipo de transeunte? Afinal de contas, você que é alfabetizado não precisa do raiozinho. Mas e o camarada que é analfabeto? Afinal de contas, aqui no Brasil ainda tem muitos analfabetos e muitos analfabetos funcionais. Aí ele está vendo uma cerca com um raiozinho, ele vai ficar ligado que tem alguma coisa a ver com eletricidade. E aí ele não vai dar mole de encostar ali, beleza? Aqui, ó, acesso aos cadeirantes. Aqui a gente tem um exemplo apenas de linguagem não verbal. Cuidado, cão bravo. Aqui apenas linguagem verbal. Poderia ter o rostinho, né, do cãozinho ali, o pitbullzinho, alguma coisa assim, aí seria uma linguagem mista. Aviso, não pise na... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá